Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer nossa segunda aula de revisão para o Enem e ainda trabalhar movimento uniforme, uniformemente variado e movimento circular nos exercícios, certo? Então, vamos pegar aqui este exercício 4 aqui. Leia o gráfico a seguir. As informações obtidas na leitura do gráfico permitem dizer que a velocidade inicial é de 12 metros por segundo. Veja só, este aqui é um gráfico de velocidade por tempo com uma reta. Significa que é um movimento uniformemente variado, porque está representando uma função do tipo V igual a V0 mais AT. Uma função do primeiro grau. Então, olhem só. A velocidade inicial de 12 metros por segundo, não, é menos 12. Para t igual a zero, a velocidade inicial é igual a menos 12 metros por segundo. B, a velocidade é nula em 2 segundos. Exatamente. Olha só, o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo em módulo. Quando chega para t igual a 2 aqui, a velocidade é zero. Depois, o tempo passa, a velocidade aumentando. Perfeito? Então, a alternativa correta é a B. Né? Para t igual a 2, a velocidade é zero. Por exemplo, aqui a C. Por que ela é errada? A velocidade final é de menos 12. Não. Para t igual a 4, a velocidade final é mais 12. O espaço percorrido foi de 12 metros. O espaço percorrido foi a área dessa figura mais a área desta figura. Aqui dará 12, e aqui mais 12, 24 metros. A aceleração escalar é de 12 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar a tangente desse ângulo alfa aqui, nós vamos ter a aceleração numericamente igual, né? Então, a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo alfa, que será cateto oposto 12, sobre cateto adjacente, que é 2. De 2 a 4 é 2. Portanto, a aceleração dará 6 metros por segundo ao quadrado. Então, realmente, a alternativa correta é a B. Perfeito? Vamos em frente. Questão número 5. Analise o gráfico abaixo. Ele representa as posições x em função do tempo t de uma partícula que está em movimento em relação a um referencial inercial sobre uma trajetória retilínea. Esse gráfico é um gráfico de espaço por tempo, perfeito? A aceleração medida para ela permanece constante durante todo o trecho do movimento. Então, se nós temos um gráfico espaço por tempo com aceleração constante, nós temos o caso de um movimento uniformemente variado. Perfeito? Tá? Com aceleração constante. Espaço por tempo, então, se é um movimento uniformemente variado, espaço por tempo será uma parábola. Então, aqui é uma parábola. E aí, vejam só, conclusões que nós tiramos. Quando a aceleração é positiva, a concavidade da parábola é para cima. A gente diz boca da parábola para cima. Quando a aceleração é negativa, a boca da parábola é para baixo. Portanto, aqui nós temos um caso de aceleração positiva. A concavidade da parábola é para cima. Ora, outro detalhe. Vejam só. Aqui o tempo passa, ele vai aproximando da origem, certo? E depois o tempo passa, ele vai afastando. Então, se eu fosse representar numa trajetória, veja bem, uma trajetória, aqui está a origem, tá? Então, ele saiu de uma posição negativa, tá? E caminha conforme a orientação da trajetória. Você observa que ele vai até a origem e depois ele vai afastando. Então, ele faz esse sentido aqui deste exemplo. Significa que a velocidade vai ser sempre positiva. Ele caminha sempre na mesma orientação da trajetória. Muito bem. Considerando o intervalo de tempo entre 0 e T2, qual das afirmações abaixo está correta?
a partícula partiu de uma posição inicial positiva. Não. Aqui, ó, negativo para cá, positivo. Portanto, ele partiu de uma posição inicial negativa. No instante T1, a partícula muda o sentido do seu movimento. Você observa, conforme a explicação, em nenhum momento ele inverte o sentido do movimento, ele caminha sempre na mesma orientação da trajetória. Se, no instante T1, a partícula está em repouso em relação ao referencial. No instante T1, para T1, o espaço é zero. A velocidade é sempre positiva. E se aqui é o vértice da parábola, aqui a velocidade seria nula. Tá? E aí ela vai sempre aumentando, porque velocidade e aceleração têm os mesmos sinais, portanto, o movimento acelerado. Lá dele diz, módulo da velocidade medida para a partícula diminui. Não, aumenta. Então, só pode ser aí. O módulo da velocidade medida para a partícula aumenta durante todo o intervalo. Exatamente isso. Aqui nós temos o movimento acelerado. Falou? Beleza? Vamos em frente. Agora, este exercício 6 aqui. Quimbá caminhava firme, estava chegando, parou na porta do prédio, olhando tudo, sorriu para o porteiro, o elevador demorou. Ao ler o texto, 2 candidatos fizeram as seguintes afirmações. Candidato 1, Quimbá caminhava firme, mas diminuiu sua velocidade, pois estava chegando. Enquanto ela parava, a força resultante e a aceleração de Quimbá tinham a mesma direção e sentido, mas sentido contrário à sua velocidade. Exatamente, porque era um movimento retardado, ele foi freando até parar. Né? Então, a força resultante e a aceleração contrária à velocidade. Perfeito. Candidato 1, correto. 2. Candidato 2, Quimbá parou em frente à porta do prédio. Nessa situação, a velocidade e a aceleração dela são nulas, mas não a força resultante, que não pode ser nula para manter Quimbá em repouso. Olha aí o erro, tá? Olha, erro grosseiro aqui. Por quê? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é nula, a força resultante será nula. Por isso, está errado a 2. É correto apenas o candidato 1. Ok? Então, a B é a alternativa correta. Perfeito? Continuando, olhem só, este exercício. O número de bactérias em uma cultura cresce de um modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado, com velocidade inicial nula. Ou seja, é um movimento uniformemente variado. O número de bactérias cresce conforme o deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente variado. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Então, o número de bactérias comporta-se como a variação do espaço, deslocamento, e a taxa de crescimento comporta-se da mesma maneira que a velocidade. Tudo isso no movimento uniformemente variado, certo? Admita que, em um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra, o número de bactérias por hora, foi igual a... Olha só. O crescimento das bactérias após 4 horas foi 8 vezes 10 à quinta. O crescimento, como nós falamos, é conforme o deslocamento de um movimento uniformemente variado. Então, ΔS é igual a meio de AT ao quadrado. Aqui nós vamos ter, veja bem, 8 vezes 10 à quinta. O ΔS é conforme o deslocamento, que é o crescimento das bactérias, certo? Então, vai ficar 8 vezes 10 à quinta
é igual a meio vezes a aceleração. O tempo é 4 horas, durante 4 horas. Tá? Então, 4 ao quadrado. Aqui nós vamos achar 4 ao quadrado, 16, por 2 dá 8, simplifica com 8, então a aceleração igual a 10 à quinta. Ele quer saber, após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra. O texto diz que a taxa de crescimento varia conforme a velocidade. Muito bem. V é igual a V0 mais AT. Movimento uniformemente variado. V0 aqui é 0. Então, V é igual a vezes T. Nós temos, então, V que vai ser a taxa de crescimento, que é conforme a velocidade, certo? A aceleração é 10 à quinta, e ele disse por hora, em número de bactérias por hora. Então, tempo igual a 1. Após a primeira hora, então, tempo igual a 1, a taxa de crescimento, que vai ser igual à velocidade, igual a 10 à quinta, ou 1 vezes 10 à quinta, portanto, a alternativa A aqui. Perfeito? Certo? Continuando. Vamos ver. Questão número 8. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Uma pessoa quer atravessar um rio, um local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Para isso, ela orienta o seu barco perpendicularmente às margens. Considere que a velocidade do barco em relação às águas seja de 2 metros por segundo e que a correnteza tenha uma velocidade de 4 metros por segundo. Muito bem, vamos colocar isso aqui. Tá? Digamos que aqui estão as margens do rio. Tá? Essa distância entre as margens aqui é 50 metros. 50 metros. O barco tem uma perpendicular à correnteza. Digamos que a correnteza aconteça daqui, da esquerda para a direita. Então, nós vamos ter aqui a velocidade do barco perpendicular à correnteza de 2 metros por segundo. A velocidade da correnteza aqui, 4 metros por segundo. Perfeito? E aí, sobre a travessia desse barco, assinale a afirmação correta. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos na travessia. Veja só, o barco sendo colocado perpendicularmente à correnteza, o tempo de travessia vai independer da velocidade da correnteza, princípio da independência dos movimentos. Então, nós temos ΔS é igual a V vezes ΔT, perfeito? Então, ΔT do tempo será igual a ΔS sobre V. Aí nós vamos ter aqui ΔT, será o ΔS, que é 50 metros, velocidade 2, nós vamos ter 25 segundos, é o tempo de travessia. Independe da velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza vai influenciar o ponto onde ele vai chegar do outro lado do rio. Tá? Se não tivesse correnteza, ele chegaria aqui. Ó. Com a correnteza, você tem aqui a velocidade resultante, então ele vai chegar nesse ponto aqui. Se aumentar a velocidade da correnteza, ele chega num ponto mais distante, mas o tempo de travessia vai ser o mesmo. O barco está colocado perpendicular à correnteza. Por isso, aqui na B diz, como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Exatamente. Por isso, a alternativa B dessa questão 8. Ok? Tá? Aqui da C ele diz o tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza, não. É só no caso do barco perpendicular à correnteza. Perfeito? Muito bem.
Questão número 9. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expresso como... Acontece o seguinte, gente, vamos colocar aqui uma mesa. Tá? Uma mesa, aqui está a terra, tá? Solo, e vamos colocar o corpo aqui. Um corpo ele é lançado horizontalmente, uma velocidade V0. Então, aqui nós temos o caso típico do lançamento horizontal de projéteis. Então, este corpo aqui vai fazer essa trajetória aqui, esta trajetória, a trajetória parabólica. A mesa tem uma altura H, perfeito? Quando nós estudamos o lançamento horizontal, a gente sabe que nós temos o estudo separado na parte horizontal, eixo X, e vertical, eixo Y. Na vertical, ele funciona como uma queda livre. Então, nós vamos ter H é igual a meio de GT ao quadrado. Se eu isolar o tempo, daqui nós tiramos que o tempo vai ser igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Isolando o tempo aqui. Então, você observa que o tempo de queda vai depender da altura e da aceleração da gravidade, que vai ser a mesma para todas as bolinhas. Certo? De todo o material. Aqui nós estamos desprezando a resistência do ar. Então, o que acontece? A relação entre os tempos de queda de cada bola será expressa como a alternativa A. Por quê? Opa, desculpe, espera aí. Alternativa, vamos apagar aqui, alternativa D de dado. Por que D de dado? Os tempos são iguais. Os tempos de queda são iguais. Eles foram lançados da mesma altura e o tempo de queda é raiz quadrada 2H sobre G. Não interessa que as bolas sejam diferentes. E isso desprezando a resistência do ar. Perfeito? Ok? Por isso, alternativa D de dado. E agora nós vamos para o último exercício desta aula. Durante 1 hora, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede executa um determinado deslocamento angular. Ponteiro dos minutos durante 1 hora. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade angular em graus por minuto é dada por... Tá? O ponteiro dos minutos. Em 1 hora, ele dá uma volta completa. Então, ele quer saber velocidade angular. Velocidade angular, ômega, é igual a ΔΦ, tá? Sobre ΔT. Quando a gente usa ΔΦ, o ΔΦ o que é? É o ângulo percorrido. E aí, durante 1 volta, porque em 1 hora o ponteiro dos minutos dá 1 volta, o ângulo percorrido será 360 graus, ou 2π radianos, no caso ele quer em graus. Então, 360 graus, tá? Ele quer em graus por minuto. Então, ele dá 1 volta em 1 hora, que é 60 minutos. Portanto, aqui nós vamos ter 6 graus por minuto, que é o que ele quer saber. Tá? Sua velocidade angular em graus por minuto. Perfeito? E com isso, nós encerramos esta aula aqui. Ok? Aguardem a próxima aula na nossa revisão para o Enem. Obrigado e até a próxima.